Gravando a aula, então, experimento de hoje, né, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz das outras vezes. Eu vou apresentar a teoria por trás dele, resumido de uma forma resumida, né, explicar algumas coisas, resolver as dúvidas que vocês, por acaso, tenham, né? Eu estou partindo do princípio que vocês já leram o roteiro e assistiram o vídeo referente a esse experimento, né, como das outras vezes. E vou mostrar os dados para vocês também, passar os dados, né? Mostro aqui e coloco no Moodle imediatamente depois da aula. Começando a compartilhar minha tela aqui com vocês, então, né, o experimento que a gente vai discutir hoje é a interferência e difração da luz, né? Na aula passada, no experimento passado, a gente já viu polarização, que é uma característica de onda, né? Uma característica da natureza ondulatória da luz. Agora nós vamos ver, talvez, o que sejam os fenômenos mais característicos desse caráter ondulatório da luz como onda eletromagnética, que são esses dois fenômenos de interferência e difração, e, no fundo, são a mesma coisa. Novamente, né, são apenas, os experimentos são muito bonitos de fazer ao vivo, de ver, né? São figuras bonitas, você trabalha lá com laser, produz esses padrões de interferência e difração muito bonitos, mas a gente está obrigado a fazer aqui, ver de longe, né? Ok, então, esses fenômenos, os dois fenômenos, né, interferência e difração, característica, então, da luz como uma onda ondulatória. Deixa eu mostrar uma figura que eu mostrei na aula passada, que é essa representação da luz. É uma figura que é um GIF, né, que eu peguei da Wikipedia, né, mostrando a luz como onda eletromagnética. Então, o que você vê? O que é um feixe de luz? E esse é um feixe de luz polarizado, né? Eu tenho um campo elétrico que está representado aqui em azul, que oscila, né? Ele, um valor máximo positivo, valor máximo negativo, ele sobe e desce, sobe e desce. Acoplado a esse campo elétrico, eu tenho um campo magnético, que está oscilando também em fase com o campo elétrico, né? Ele está representado aqui em vermelho, né? E a direção desse campo magnético é 90 graus do campo elétrico. Então, se eu colocar o campo elétrico no eixo Y, o campo magnético vai estar, por exemplo, no eixo Z. E se o campo elétrico está no eixo Y e o campo magnético no eixo Z, esses dois campos oscilantes, essa onda eletromagnética, a luz, né, ela se propaga na terceira direção perpendicular às outras duas, ou seja, nesse caso aqui se propaga, né, ao longo do tempo, ela vai andando, essas oscilações vão andando ao longo do eixo X. Então, eu quero que vocês vejam isso aqui, né? Você tem essa oscilação, a gente chama de oscilação harmônica, né, que segue um cosseno de ômega t, segue uma função harmônica, cosseno ou cosseno. Como toda onda, né, quando duas ou mais ondas se encontram num ponto do espaço, no mesmo instante de tempo, o efeito total naquele ponto é a soma dos efeitos individuais. Isso é o chamado princípio da superposição. A onda eletromagnética obedece a esse princípio e isso não sai de nenhuma teoria, não, isso é um fato experimental, se você quiser, uma simetria da natureza, um postulado que a gente coloca e que se comprova, é o que a gente observa, né? Então, assim, num determinado ponto do espaço, num certo instante de tempo, se eu tiver duas ondas eletromagnéticas, então vamos olhar só para o campo elétrico. Então, eu tenho o campo elétrico é 1 naquele ponto e tem o campo elétrico é 2, tá? Feixe de luz 2. Tem dois feixes de luz que se encontram no mesmo instante de tempo, no mesmo ponto do espaço. O campo elétrico total que eu vejo naquele ponto é a soma vetorial desses dois, né? Então, se um tiver ao longo, oscilando ao longo da direção Y, como nesse GIF aqui, o outro tiver ao longo numa direção oblíqua aqui, no plano YZ, o campo elétrico total que eu vou ver naquele ponto é a soma vetorial desses dois, né? Oscilando uma outra direção aqui entre Y e Z, nesse exemplo que eu dei, né? Bom, ok, então, mas o que a gente vê, o que o olho da gente detecta, não é o campo elétrico. Poderia dizer que é o campo elétrico, mas a gente sente a intensidade de luz, a quantidade de energia que chega por unidade de tempo. O que interessa para a gente normalmente é isso, é a intensidade dessa onda eletromagnética, a intensidade da luz,
A intensidade, que eu vou chamar de I, né? Ela por definição, é a quantidade de energia que chega num determinado ponto do espaço por unidade de tempo, então a potência que chega naquele ponto, né, por unidade de área naquele ponto. Né? E isso aqui é proporcional ao módulo ao quadrado do campo elétrico total naquele ponto do espaço. Proporcional. A intensidade é proporcional ao campo elétrico total. Antes de prosseguir, eu estou falando só de campo elétrico, não se pode pensar, e o campo magnético da luz? Porque eu não vou olhar o campo magnético, não. Se eu descrever o que acontece com o campo elétrico, eu automaticamente estou descrevendo o campo magnético também, porque eles estão acoplados, né? O campo elétrico e o magnético sempre oscilam em fase um com o outro, né? O que um faz determina o que o outro faz e vice-versa. Então, basta a gente olhar o comportamento do campo elétrico e, em geral, né, o campo elétrico que produz os efeitos maiores que a gente detecta, né, no dia a dia, nosso olho detecta principalmente campo elétrico. Então, por isso eu vou discutir, né, campo elétrico, basicamente. Muito bem. Então, a intensidade de luz que eu detecto num ponto, seja com o olho ou com um detetor, ela é proporcional, é uma constante, eu vou chamar de zero, vezes o módulo ao quadrado do campo elétrico total que chega naquele ponto, né? Mas se eu tiver naquele ponto do espaço uma onda, como eu falei antes, uma onda que é composta de duas outras. O campo elétrico naquele ponto do espaço, ele é composto do feixe de luz 1, que tem campo elétrico é 1, e o feixe de luz 2, que tem campo elétrico é 2, né? E o que eu vejo naquele ponto é o campo elétrico total, que é a soma vetorial desses dois. Então, a intensidade que eu vou ter naquele ponto vai ser... Vou deixar esse zero de fora. Bom, deixa ele aqui. Vai ser I0, o módulo ao quadrado de E1 mais E2. Módulo ao quadrado de uma soma de vetores. Então, isso eu posso fazer fazendo assim, eu faço E1 mais E2, produto escalar com ele mesmo. Já deixei o E0 aí de fora, né? Vou colocar ele aqui. O I0, né? Que é só uma constante de proporcionalidade, não interessa que a gente está aqui. Não. Então, a intensidade, vou fazer esse produto escalar aqui, eu vou ter essa constante zero, né? E1 produto escalar com E1, que dá o módulo de E1 ao quadrado, né? E2 produto escalar com E2, que dá o módulo de E2 ao quadrado, e aí eu vou ter dois produtos cruzados aqui, né? E2 produto escalar com E1, e E1 produto escalar com E2. Os dois são iguais, produto escalar eu posso trocar a ordem dos fatores, sem problema, então eu tenho um termo aqui que é 2 vezes E1 mais... desculpe, E1 produto escalar com E2. Né? E1 produto escalar com E2. Olha, esse primeiro termo aqui, I0 vezes E1 ao quadrado, é a intensidade do feixe 1. Então, agora eu posso escrever isso aqui. Isso aqui vai ser I0 é 1, é a intensidade do feixe de luz 1. Né? I0, que multiplica o módulo ao quadrado do campo elétrico 2, é a intensidade do feixe 2. E aí eu tenho esse termo aqui, que é uma mistura desses dois feixes de luz. Vezes o I0, que eu vou colocar aqui, mais 2 vezes I0 vezes isso aqui. Ou seja, a intensidade de luz que eu tenho num ponto do espaço, onde eu tenho dois feixes de luz se combinando, não é simplesmente a soma da intensidade dos dois. A intensidade do feixe 1 mais a intensidade do feixe 2, mais esse termo aqui, que a gente vai chamar de termo de interferência, o termo de interferência, que depende da orientação relativa entre o campo elétrico do feixe 1 e o campo elétrico do feixe 2. Se E1 for paralelo a E2, né, esse produto escalar dá positivo, dá um número grande, né, eu vou ter uma intensidade naquele ponto maior do que simplesmente a soma das duas intensidades. Se E1 for antiparalelo a E2, quer dizer, E1 está na direção mais Y e E2 está na direção menos Y, né? Eles estão oscilando umas 180 graus fora de fase.
Então, esse produto escalar dá negativo, esse termo aqui é negativo, eu vou ter uma intensidade total que é menor que a soma das duas intensidades. Tá? Então, a intensidade naquele ponto depende dessa orientação relativa dos dois feixes de luz. Tá? Não é simplesmente a soma das duas intensidades. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser igual. Né? Se um for perpendicular a 2, esse produto escalar aqui dá 0. Então, a intensidade naquele ponto é simplesmente a soma das duas intensidades. Olha, vocês podem estar preocupados aí, não? Que eu falei, a intensidade, por definição, é a quantidade de energia que chega por unidade de tempo, por unidade de área num ponto. Falou, mas aí, então isso aqui é a quantidade de energia que o feixe 1 fornece, né? Que isso aqui é a quantidade de energia que o feixe 2 fornece, de repente eu vou ter intensidade total, não, eu vou ter uma energia total chegando por unidade de tempo, por unidade de área, que é maior que a soma das duas energias. Num determinado ponto do espaço, sim, mas, em compensação, vai ter um outro ponto em que a quantidade de energia que chega lá por unidade de tempo, por unidade de área, é menor. Ou seja, esse fenômeno que eu vou chamar de interferência, ele não quebra a conservação de energia, não. A única coisa que acontece é uma redistribuição da energia no espaço. Tem uns pontos do espaço onde vai ter mais energia, tem outros pontos que vai ter menos energia. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso, né, analisando o experimento que a gente vai fazer, né, entre aspas, mesmo. Né? Bom, uma outra observação que tem que ser feita aqui é que essas duas ondas eletromagnéticas que estão interferindo entre si, a onda 1 e a onda 2, né, o campo elétrico é 1 e a 2, eles têm que ser coerentes. O que significa coerentes? Né? Os feixes de luz, para poder ver esse fenômeno, os feixes de luz têm que ser coerentes. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser coerentes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a orientação relativa desses dois feixes de luz não pode variar no tempo, aleatoriamente. Ou seja, se é 1 e é 2, num determinado ponto do espaço lá, é 1 e é 2, são paralelos entre si, né? É preciso, para poder ver um máximo, né, de intensidade naquele ponto, se eles são paralelos, né, esse termo é positivo, eu tenho um máximo na intensidade. Para que eu possa ver isso, é preciso que esses dois feixes de luz continuem paralelos à medida que o tempo vai andando. Se a orientação deles varia aleatoriamente no tempo, né? Eles estão paralelos nesse tanto de tempo aqui, aí no outro tanto de tempo eles estão 90 graus um com o outro, aí depois eles estão num ângulo qualquer, depois eles estão antiparalelos. Se essa orientação relativa entre os feixes de luz vai mudando aleatoriamente no tempo, eu digo que eles não são coerentes, e aí eu não vejo interferência. Por quê? Porque em instante de tempo eu tenho a condição para interferência construtiva, né, ter um máximo de intensidade. No outro instante de tempo seguinte, eu tenho a condição para interferência destrutiva. Depois eu tenho uma coisa intermediária. A orientação relativa desses dois campos elétricos muda aleatoriamente no tempo, e, em geral, um exemplo normal, isso varia muito rápido, né? Então, esse termo aqui varia do máximo positivo até o mínimo, né, negativo, 0, vai variando aleatoriamente, porque eu vou ver naquele ponto é só isso aqui. Isso aqui, em média, não é em média no tempo, vai dar 0, esse termo vai dar 0. E esse termo aqui permanece constante, né? Porque o módulo ao quadrado do campo 1, o módulo ao quadrado do campo 2, deve ficar constante no tempo. Então, quando eu digo que os feixes têm que ser coerentes, o que eu estou querendo dizer é isso, que eles têm que manter essa orientação relativa, a orientação entre um e o outro, constante no tempo, pelo menos durante um intervalo de tempo grande o suficiente para a gente poder ver o fenômeno. Né? Uma outra forma mais técnica de dizer isso é que esses feixes de luz precisam ter uma diferença de fase que seja sempre a mesma no tempo. Talvez se eu fizer uma figura aqui, agora, ajuda a entender esse fenômeno de interferência e ajuda a entender também o que é coerente. Vamos supor que num determinado ponto do espaço eu tenho
o feixe de luz 1, isso aqui é o feixe de luz 1, né? Eu vou representar ele por uma onda senoidal, ele está indo aqui, aí ele chega, isso aqui é o máximo, aí eu vou colocar uma tela aqui para poder ver o feixe de luz. Tá? Então, esse feixe de luz 1 aqui, ele chega na tela com o máximo, naquele instante de tempo, né? Nesse instante de tempo aqui. Nesse mesmo instante de tempo, o feixe de luz 2, se ele estiver um pouco atrasado, ele não saiu aqui do máximo, ele saiu aqui com o mínimo. Então, ele vai oscilando aqui, vai oscilando aqui, e aí ele chega lá na tela. Eu estou desenhando deslocado, né, para ficar mais fácil ver o desenho, mas imagina que esse feixe de luz 2 está superposto aqui no feixe de luz 1, eles estão chegando no mesmo ponto da tela. Feixe de luz 1, naquele instante de tempo, ele chega com o máximo aqui. O 2 chega com o mínimo. Se os dois tiverem a mesma intensidade, né, um anula o outro. Não, o resultante que eu vou ver aqui é zero. Eu tenho um máximo, mais esse mínimo dá zero. Vou ver intensidade zero. Isso aqui vai ser um ponto de escuro naquele ponto. Se eu deixar o tempo correr, o que vai acontecer? Né? Passa o tempo, aí daqui a um intervalo de tempo, quem vai chegar lá na tela vai ser esse mínimo aqui da onda 1 e junto com esse máximo aqui da onda 2. Continua a interferência sendo zero. Né? A soma desse com esse continua sendo zero. Mais um instante de tempo, vai chegar esse máximo aqui lá na tela, esse máximo do feixe 1, junto com esse mínimo do feixe 1. Continua sendo zero. Se essa diferença de fase manter-se constante, se a diferença de fase entre as dois feixes de onda varia aleatoriamente, por exemplo, eu desenhei o 2 assim, né? Mas imagina que aí, de repente, ele muda. Assim não é mais máximo, isso aqui é um mínimo. Aí vai chegar um máximo com o máximo da interferência construtiva. Aí muda de novo. A fase varia aleatoriamente, eu não tenho sempre a mesma situação. Máximo com máximo, mínimo com mínimo, ou máximo, igual está aqui no desenho, né? Máximo com mínimo, ou mínimo com máximo. Se a diferença de fase entre 1 e 2, né, a diferença de fase inicial aqui, for sempre a mesma, né, eu sempre vou ter condição, nesse exemplo aqui, para interferência destrutiva, ou seja, uma onda cancela a outra e eu tenho um zero na tela. Se ela varia aleatoriamente, eu não vou ter isso, vai variar, uma hora eu tenho máximo com mínimo, outra hora eu tenho máximo com máximo, e aí eu vou ver sempre um nível, né, médio de luz lá na tela. Bom, então, se esse fenômeno de interferência ficou um pouco mais claro, a gente pode passar a analisar o experimento que assim, é basicamente o primeiro experimento que a gente vai fazer, né, ou vai analisar, mas que é um exemplo de um experimento clássico, né, na história da física, na história da ciência, que é o experimento de Young. Young é o nome do cara que fez o experimento, né? Que é uma interferência entre dois feixes de luz, exatamente nesse exemplo que a gente está analisando aqui. Para ver essa interferência, né, o que você pode fazer, isso qualquer um pode fazer em casa. Hein? Um pouquinho de trabalho, né? Mas deixa eu desenhar o diagrama todo aqui. Desenhar nada, né? Vou copiar uma figura aqui, colar ela, e aí a gente analisa as partes da figura. Aumentá-la um tiquinho. Fica mais fácil de ver. Então, vamos analisar parte a parte. A primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho um feixe de luz, né, que está incidindo nesse anteparo. Isso aqui é uma cartolina, por exemplo, uma folha de papel grosso, né? E essa parte aqui não deixa passar a luz, e aqui eu fiz um buraquinho bem pequenininho. Então, isso aqui funciona como uma fonte de luz pontual. Tem um ponto no qual passa a luz. Né? A luz passa por esse ponto, vai se propagando aqui, e aqui eu coloco outro pedaço de papelão, né? Outra cartolina aqui, só que agora tem dois furinhos. Esse furinho chamado de S1 e esse furinho chamado de S2. Então, para que esse arranjo inicial aqui? Porque, dessa forma, eu garanto que a diferença de fase entre a luz que sai aqui desse buraquinho S1 e a luz que sai do buraquinho S2 é sempre a mesma. Eu garanto que a luz de S1 e a luz de S2 sejam coerentes. Né? Por que eu tenho certeza disso? Porque a luz que chega aqui, se chega um máximo aqui em S1, né, num certo instante de tempo, e a distância de S1 até S é igual à distância de S2 até S, se chegar um máximo aqui, vai chegar um máximo ali também. Se chegar um mínimo aqui, de intensidade de luz, né, chega um mínimo ali também.
Mas mesmo que essas distâncias de S até S1, de S até S2 não sejam iguais, não? Se elas forem diferentes, ok, aqui chega um máximo e aqui chega um mínimo num certo instante de tempo. Mas vai ser sempre assim. Quando aqui chega o máximo, aqui chega um mínimo. Quando aqui chega um mínimo, aqui chega um máximo. Eles mantêm uma diferença de fase que é a mesma ao longo do tempo, né? Isso é uma coerência no tempo. Muito bem, então todo esse arranjo, essa primeira fenda aqui, né, na frente dessas duas outras fendas, é para garantir que esses dois feixes de luz que saem de S1 e de S2 sejam coerentes entre si. E aí o que acontece? Né? A luz que sai de S1 vai andando aqui e vai bater numa tela. Screen aqui é uma tela que está lá na frente, né? A uma distância grande desse anteparo aqui. Grande significa essa distância é muito maior do que a distância entre S1 e S2. Tá? A luz que sai de S1 vai lá e bate na tela, a luz que sai de S2 vai lá e bate na tela. Né? Se eu olhar para um determinado ponto da tela aqui, o ponto P, a luz que saiu desse buraquinho aqui, dessa fenda S1, né, percorreu uma distância que é D1. A luz que saiu do buraquinho, da fenda S2, e chegou lá no mesmo ponto P, ela percorre uma distância diferente, D2. Então, essa aqui vai andar máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, chega aqui, sei lá, com o máximo. Né? Essa aqui vai andar uma distância maior. Né? Então, ela pode andar máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Assim, não necessariamente vai chegar aqui com a mesma fase que a luz de S1. Pode ser que S1 chegue com o máximo e S2 chegue com o mínimo. Ou pode ser que as duas cheguem com o máximo aqui. Né? Essa aqui chegou com o máximo, a outra andou uma distância maior. Então, assim, vou desenhar em cima disso aqui, né, para tentar deixar isso mais claro. Bom, um exemplo, tá? Imagina que a luz sai de S1, ela vai assim, ó, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Estou fotografando a onda eletromagnética que saiu de S1, né? E ela chegou aqui com máximo aqui no ponto P. A onda que saiu de S2, ela sai aqui igualzinha a outra lá, ela saiu do zero, essa aqui também saiu do zero, então essa diferença fica constante, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, máximo. Se você contar, se eu fiz a figura certa, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 máximos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximos. O máximo que chegou, o máximo de intensidade que chegou aqui no ponto P, saindo lá de S2, é um máximo lá de trás, é o sexto. Né? Esse aqui é o quinto. A onda de S2 andou um comprimento de onda a mais. Né? A distância entre dois máximos consecutivos é um comprimento de onda. A onda que saiu de S2 andou um comprimento de onda a mais, mas chegou lá um máximo do mesmo jeito que chegou a S1. Tá? Isso aí permite que a gente entenda esse fenômeno de interferência. Se eu ampliar essa parte da figura aqui, na verdade, eu vou copiar uma outra figura aqui. Isso aqui, ó. Estou representando aqui agora só a parte dessa mesma figura, né? A parte dessa mesma figura aqui, a partir das duas fendas, de S1 até S2, né? Chegando lá no ponto P. Né? Então, vocês veem, o que vai chegar aqui nesse ponto P? Não? Se chegar a um máximo da onda que veio de S1 e um máximo na onda de S2, depende de quantos comprimentos de onda cabe nessa distância aqui. D1, que é a distância da fenda S1 até aquele determinado ponto, e depende da distância D2, que é na distância que vem da fenda S2 até o ponto P. Vou chamar essa distância aqui, ó, do anteparo com as duas fendas até a tela, vou chamar essa distância de D. Aqui nesse desenho está X, isso aqui é a tela, né? Esse ponto aqui é a tela. E vou chamar essa distância aqui, posso chamar de qualquer coisa, não, acho que vou chamar do mesmo jeito que a gente chama essa distância aqui entre a fenda S1 e a fenda S2, na minha figura aqui está chamando de H, mas eu vou chamar de D, vai ficar igual ao que a gente chama lá no experimento que a gente vai ver daqui a pouco, né? No experimento de verdade vai fazer. Por enquanto a gente está só analisando isso aqui. Eu vou supor que esse D grande é muito maior do que D pequeno, tá? D grande, a distância
das fendas até a tela é muito maior do que a separação entre as duas fendas. Então, essa distância é muito grande. Se essa distância é muito grande, esses dois feixes de luz aqui, ó, de S1 até o ponto P, de S2 até o ponto P, eles são aproximadamente paralelos. Olha, é uma boa aproximação mesmo. Imagina que essa tela está, sei lá, do outro lado lá da sala, aí onde vocês estão, né? E essa fenda aqui, essas duas fendas aqui estão separadas por 1 milésimo de milímetro, 1 micron, uma da outra, né? Então, esses dois feixes de luz são aproximadamente paralelos. Se a gente faz isso, não, fica mais fácil de analisar a condição para interferência aqui. Não? Mas antes da gente analisar isso, só lembrar uma coisa aqui. Não? Eu espero que tenha ficado claro assim, que o que determina se eu vou ter um casamento máximo com máximo, mínimo com mínimo nesse ponto, é a diferença entre as distâncias D2 e D1. A diferença entre essas duas distâncias, D2 menos D1, se ela for igual a um número inteiro n de comprimentos, vou chamar de m, um número inteiro m de comprimentos de onda, m aqui é um número inteiro, 1, 2, 3, pode ser 0 também, né? Mas no ponto aqui do centro da tela, né, as distâncias são iguais. Então, a diferença D2 menos D1 vai dar 0 mesmo. Então, 0 faz parte, 2, 3, um número inteiro. Se eu tiver essa condição aqui, né, se D2 menos D1 for um número inteiro de comprimentos de onda, eu tenho interferência construtiva. Eu vou ter soma de máximo com máximo, interferência construtiva. Ou seja, eu tenho um máximo de intensidade. Eu vou ter na tela, naquele ponto, isso vale para esse ponto P aqui, né? Eu vou ter máximo chegando junto com máximo, mínimo chegando junto com mínimo, né? Então, eu tenho máximos de intensidade naquele ponto. Máximos em I, máximos de intensidade. Se eu tiver uma diferença que é um número inteiro de comprimentos de onda mais meio comprimento de onda, aí eu vou ter máximo chegando com mínimo, não? Mínimo chegando com máximo, eu tenho interferência destrutiva. Então, se a diferença D2 menos D1, a diferença entre os dois caminhos, for um número inteiro de comprimentos de onda mais meio comprimento de onda, meio comprimento de onda é a distância em uma onda, né, entre o máximo e o mínimo. Então, lá na tela, eu vou ter uma interferência destrutiva. Interferência destrutiva. Essa canetinha aqui não dá para escrever em letra de forma, não. Destrutiva significa mínimos, né? Mínimos de intensidade. Muito bem, eu quero achar uma equação para isso aí. Ou seja, eu quero achar uma equação, na verdade, para D2 menos D1. Qual que é a diferença de D2 menos D1? Então, eu vou fazer aquilo que eu mencionei antes, né? Eu vou supor que a distância da tela até as fendas é muito maior do que a separação entre as fendas, né? Ou seja, os feixes de luz 1 e 2, não? São aproximadamente paralelos. Paralelos. Essa é uma das penas que a gente não poder fazer experimento ao vivo. Se você olhar lá na sala, você vai ver que assim, essa distância D é muito grande, você realmente vê esses dois feixes de luz, você não consegue ver a diferença entre eles. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, vou pegar um ponto no centro, entre as duas fendas, não? E chamar essa distância aqui, ó, essa distância aqui que chama na figura, chama R, é a distância do anteparo onde estão as telas, né, até o ponto P, é uma distância R, que é uma distância intermediária entre D1 e D2, e essa distância R faz um ângulo θ com a horizontal aqui. Ou seja, eu posso usar esse ângulo θ para marcar um ponto na tela. Quando θ é igual a 0, eu estou olhando para esse ponto aqui no centro. Quando θ é igual a esse valor que está aqui, né, eu estou olhando para o ponto P lá. Então, deixa eu fazer uma outra figura aqui.
mas já considerando essa situação. Vou considerar que a distância D grande é muito maior que a distância D pequena, então a minha tela, onde eu vou ver os dois feixes de luz chegando, está muito longe das duas fendas, não? E aí eu posso considerar os dois feixes de luz como paralelos, né? Esse aqui que eu desenhei, eu anteparo com as duas telas, agora eu vou desenhar um feixe de luz que sai aqui da fenda 1 até lá, e aí tem um feixe de luz que sai da fenda 2, ele percorre uma distância, ele sai lá de baixo, vai, isso aqui são os dois feixes de luz, tá? Isso aqui é a fenda 1, S1, isso aqui é a fenda S2, não? Elas estão separadas por uma distância, que é a distância D. Tá? Não vou desenhar a tela, porque a tela está muito longe. Os feixes de luz aqui não são exatamente paralelos, não. Tem uma diferença muito pequena entre eles, vão aproximando, mas vão chegar daqui a 1 quilômetro de distância, na escala dessa distância, que eles vão se encontrar lá num ponto da tela. Tá? Mas eu posso designar o ponto da tela onde eles vão se encontrar por aquele ângulo θ, né, que eu desenhei na figura anterior. Eu vou desenhar ele aqui de novo. Ó. Vou pegar um ponto, a horizontal aqui em relação a um ponto entre as duas fendas. Né? E se eu desenhar essa linha aqui, é onde vai bater lá no ponto P, faz um ângulo θ aqui, né, que é o mesmo ângulo θ que qualquer um desses dois feixes de luz faz com a horizontal. É esse mesmo ângulo θ aqui. Bom, agora dá para eu achar a diferença entre a distância D2, que é a distância que esse feixe de luz aqui percorre até chegar na tela, e a distância D1, que é a distância que esse feixe de luz que sai da fenda S1 percorre até chegar na tela. Se eu baixar a perpendicular aqui, ó, tentar fazer uma perpendicular. Se eu baixar a perpendicular aqui entre os dois feixes de luz, a partir desse ponto, a partir daqui, ó, os dois percorrem a mesma distância, ok? Os dois estão saindo aqui, são paralelos, vão percorrer a mesma distância. A diferença entre as duas distâncias, a diferença entre D2 menos D1, esse aqui é a distância D1, essa aqui é a distância D2. Esse feixe de luz vai lá para frente, nós vamos bater na tela lá, no mesmo ponto da tela. Isso aqui ficou ruim, né? Eu vou esticar esse feixe aqui. Acho que eu posso esticar ele. Se eu marcar ele aqui, ó, eu posso esticar ele aqui, fica melhor no desenho. Então, bater lá na tela, eles estão pegando a mesma distância. A diferença entre a distância D1 e a distância D2 vai ser isso que está marcado aqui em vermelho. Para melhorar a minha figura, eu vou fazer esse aqui, pontilhado, essa normal aqui. Vai ser essa distância aqui. Isso aqui é D2 menos D1. Não? E aí, pela figura aqui, é só fazer uma geometria aqui, né? Esse ângulo aqui é θ, então esse ângulo aqui, ó, também é θ. Né? Esse ângulo aqui é θ também. Ó. Então, essa distância aqui é a distância entre as duas fendas, que é D vezes o seno de θ. Isso aqui é D seno θ. E eu sei que quando isso for um número inteiro de comprimentos de onda, eu tenho interferência construtiva, ou seja, quando D seno θ, que é o D2 menos D1, for um número inteiro de comprimentos de onda do feixe de luz que eu estou usando, eu tenho interferência construtiva, eu tenho máximos de intensidade na tela. O nome correto seria interferência perfeitamente construtiva, né? Tenho máximos de intensidade. Né? Se essa diferença for um número inteiro de comprimentos de onda mais meio, ou seja, eu tiver aqui m mais meio, que multiplica lambda, eu vou ter uma interferência destrutiva, eu vou ter máximo da luz 1 chegando com o mínimo da luz 2 e vice-versa. Eu vou ter uma interferência destrutiva. Vou ter mínimos, vou ter pontos de escuro. Então, ó, são essas equações que a gente precisa para analisar o fenômeno de interferência.
Tá? Mas antes da gente analisar o experimento mesmo, deixa eu falar um pouquinho sobre difração, que aí a gente... Porque o fenômeno de difração, que a gente vai estudar, basicamente é um caso de interferência, só que em vez de ser uma interferência entre dois feixes de luz, um número finito de feixes de luz, é uma interferência entre infinitos feixes de luz. De uma forma mais geral, difração... Eu vou analisar a difração, depois a gente olha os experimentos. Difração é esse espalhamento que acontece com a luz quando ela encontra um obstáculo na fenda. Esse obstáculo pode ser uma fenda, né? Então, assim, não passa luz em toda essa região aqui, tem um buraquinho só, a luz passa naquele buraquinho, ou pode ser o contrário, né? Pode ser, eu tenho um vidro aqui, tem um ponto escuro no vidro, aí a luz passa por todos os pontos, atravessa o vidro de todos os pontos, mas esse ponto escuro barra ela. Toda vez que a luz encontra um obstáculo na sua frente, não importa se é uma fenda no anteparo ou um ponto escuro no meio transparente, toda vez que a luz encontra um obstáculo, ela espalha. Tá? É preciso que esse obstáculo, para a gente poder ver esse fenômeno da luz espalhando, ela muda a direção, ela vai para todas as direções. Para poder ver esse fenômeno, é preciso que o tamanho desse obstáculo, o diâmetro da fenda, o tamanho da largura da fenda, ou a largura do ponto escuro no meu vidro lá, é preciso que essa dimensão do obstáculo seja da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Aí o espalhamento é grande. Não? Então, posso definir difração como sendo um espalhamento da luz ao encontrar... Ela está se propagando, né? Então ela encontra um obstáculo, que pode ser um obstáculo transparente num meio escuro ou um obstáculo escuro num meio claro, né? Obstáculo com dimensões da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Vou pegar uma figura aqui, ó, que é um... Na verdade, esse fenômeno de difração, vou voltar atrás, assim, vou mostrar uma figura, mas antes de mostrar essa figura, deixa eu mostrar a difração já acontecendo numa das figuras anteriores que a gente mostrou. Deixa eu voltar um slide aqui. Aqui, por exemplo. Ó. Falei, tem um feixe de luz que chega aqui e passa nesse primeiro buraquinho marcado com S. Olha a luz que sai de S, ela vai espalhando, né? Ela se propaga não é em linha reta aqui, como um raio de luz, né? Que vai numa direção só, não. Vai luz para todas as direções. Está mostrado aqui também nos buraquinhos S1 e S2, né, nas duas fendas S1 e S2, a luz que sai de S1 ela espalha, ela chega em todos os pontos da tela. Mesma coisa com a luz de S2. Esse espalhamento da luz é a difração. Vou fazer uma figura específica aqui, que é essa aqui. Ó. Essa figura eu peguei lá da página da sala de demonstrações da física. É um laboratório que a gente tem lá na física, né, que produz demonstrações de experimentos que são usados em salas de aula presenciais. Né? Bem, então, isso aqui, esses escuros e claros aqui, vamos olhar para o lado esquerdo da figura, esses escuros e claros que estão aqui estão representando uma luz chegando aqui. Escuro seria o máximo, olha essa figurinha em verde aqui, né? Escuro seria um máximo de intensidade, claro seria um mínimo de intensidade. Então, esses máximos e mínimos de intensidade estão andando aqui, né, ao longo da direção horizontal, no plano da tela aqui, né, e encontrando uma fenda, um buraquinho, um obstáculo que está representado em vermelho aqui. Quando a luz chega aqui, ela espalha, ó, vai luz nessa direção para cima, para cá, continua luz em linha reta, né? Vai luz para todas as direções possíveis. Esse obstáculo aqui é o tamanho dele. O tamanho dele é um pouco maior que a distância entre dois máximos consecutivos desse feixe de luz. Um pouco maior que o comprimento de onda. Está da ordem de grandeza do comprimento de onda. Então, eu tenho um espalhamento grande. Né? Essa figura aqui na ponta, né? Essa imagem aqui na ponta da figura está representando a intensidade de luz que chega na tela colocada aqui. Então, eu tenho um ponto brilhante, largo aqui, né? Um máximo brilhante. Né? Aí tem um ponto escuro, não, outro máximo de luz aqui, tem um ponto de intensidade alta, né, para lá e para cá.
No centro, eu tenho intensidade alta, né? Mas não é o que se você pensar nisso como onda geométrica, né? A luz como um feixe de luz propaga em linha reta, o que você esperava ver? Só um retângulo claro aqui, né? Você não espera ver uma área iluminada que é bem maior do que a dimensão desse obstáculo. Bom, isso aí é chamado de fração, esse fenômeno representado aqui, é o espalhamento da luz e mais essa variação de intensidade com a posição no espaço. Nessa tela que eu coloquei aqui na frente do feixe de luz que passou pela fenda, né? Eu vejo que tem pontos de claro e pontos de escuro, escuro aqui, né? Essa variação de intensidade ali na tela pode ser pensada como uma interferência, só que é uma interferência entre os infinitos feixes de luz que saem da fenda. Se eu olhar a fenda, essa fenda aqui microscopicamente, eu posso pensar, não, tem um feixe de luz não, que sai desse ponto aqui, né, na beiradinha de cima da fenda, tem um outro feixe de luz que sai logo abaixo dele, tem um feixe de luz que sai aqui no meio da fenda, tem um feixe de luz que sai desse ponto aqui abaixo, tem outro feixe de luz que sai lá na extremidade inferior da fenda. Eu tenho infinitos pontos, né, que compõem a minha fenda, e eu posso imaginar de que cada ponto da fenda sai um feixe de luz. Acho que eu vou mostrar uma figura que tem no roteiro do experimento, a figura 3 do roteiro do experimento. Eu acho que eu já abri esse roteiro. O roteiro aqui. Ó. Então, vocês devem estar vendo aí o roteiro desse experimento, interferência e ação da luz. Quero ver a figura 3 aqui. Essa figura, a figura 1 aqui, é muito parecida com a que eu mostrei antes, né? Vou mostrar um outro exemplo dessa figura. A figura 2 também, acho que eu mostrei uma figura muito parecida com essa. Eu quero ver a figura 3, que é para difração. Olha aqui, eu tenho um feixe de luz, né, de comprimento de onda lambda. De novo, o escuro representa máximos de intensidade, por exemplo, né, a distância entre dois máximos é um comprimento de onda. Essa luz está se propagando aqui, está encontrando uma fenda, que está desenhada, ampliada aqui. Cada feixe tracejado aqui é um feixe de luz que sai de um ponto dessa tela e vai bater lá num ponto P que está numa tela lá longe, muito longe. A tela está tão longe dessa fenda que tem uma fenda só, né? Que é essa fenda aqui, né? De largura, que ele chamou a largura de A. A sobre 2 até a metade, A sobre 2 até lá embaixo. Né? Essa fenda de largura A, né? Dela saem infinitos feixes de luz, de cada um dos infinitos pontos que compõem essa fenda. Sai esse feixe de luz aqui desse ponto, vai bater lá no ponto P. Sai um outro feixe de luz desse ponto aqui, que vai bater lá no mesmo ponto P. Esses dois feixes de luz são paralelos entre si. Se esse ponto P aqui estiver muito longe da fenda, né? Claro que é aproximadamente paralelo, mas uma boa aproximação se essa distância D for 1000 vezes maior do que a distância A aqui, né, que é a largura da fenda. Muito bem, então, lá no ponto P, o que eu vou ver? Eu vou ver uma interferência entre esses infinitos feixes de luz. Putz, como é que eu vou analisar interferência entre infinitos feixes de luz? Não é complicado, não, é só pensar aqui, ó. A metade superior da fenda, os feixes de luz que saem da metade superior da fenda, esse A sobre 2 aqui, né, do ponto superior até o meio da fenda, esses feixes de luz aqui da metade superior vão interferir com os feixes de luz da metade inferior. Para cada feixe de luz aqui, eu tenho um análogo na metade de baixo. Né? Então, esse feixe de luz aqui, o análogo dele é este K. Esse feixe de luz aqui, o análogo dele é este K. Basta eu analisar a interferência entre dois desses, um da metade de cima, outro da metade de baixo. Tá? Então, eu não vou fazer essas contas todas, não. Tá? É exatamente a mesma conta que a gente fez para interferência. Só que agora, ó, o que importa é a diferença de caminho que esse feixe de luz aqui percorre e o feixe de luz que sai lá da metade da fenda. Então, a distância entre eles não é mais D, que era de separação entre as fendas da interferência que a gente acabou de analisar. A distância entre eles agora é metade da largura da fenda, A sobre 2. A metade de cima da fenda está interferindo com a metade de baixo da fenda. Os raios de luz que saem da metade de cima da fenda estão interferindo com os raios de luz que saem da metade inferior da fenda. Então, a distância entre um e o análogo dele é A sobre 2. Não? Então, a diferença de caminho entre esses dois é essa distância, A sobre 2, vezes o seno desse ângulo θ, não? Que a perpendicular entre os dois feixes de luz faz com o plano
dessa fenda. Então, fazendo essas contas aqui, deixa eu voltar lá para a tela que eu posso rabiscar. Fazendo as contas ali, eu vejo o seguinte, eu vou ter mínimos, vou achar só a condição para mínimos, que é a condição fácil de achar. Eu vou ter mínimos, e agora é mínimos de difração. Essa interferência entre infinitos feixes de luz, a gente chama de difração. Vou ter mínimos de difração quando A seno θ é igual a um número inteiro de comprimentos de onda. São os mínimos de difração. Cuidado, né, que é a expressão inversa da interferência. A interferência, a expressão para mínimos era D seno θ M mais meio lambda. Isso aqui seria um D seno θ igual a M lambda, seria uma condição para máximos de interferência, mas são mínimos de difração. É por causa daquela metade superior da fenda interferindo com a metade inferior, né? Então, aqui o A é a largura da fenda. O M é um número inteiro. M é condição para mínimo, então não pode ser zero, não. É 1, 2, 3, tá? O zero não entra aqui, não. Eu não tenho... No ponto do centro, né, quando M é igual a zero, eu tenho um máximo. Ok, para completar aqui, lambda é o comprimento de onda da luz, né? E θ é o ângulo que marca a posição. Comprimento de onda. Já que eu escrevi cada um, vou escrever todos, né? θ é o ângulo que marca a posição na tela. A posição na tela. Cada posição na tela lá corresponde a um ângulo θ, né? A gente pode fazer um tratamento um pouco melhor do que esse, sabe? A gente pode usar eletromagnetismo, afinal a luz é uma onda eletromagnética, para calcular a intensidade da luz na tela devido a esse fenômeno de difração. Não é um cálculo trivial, não, é um cálculo bem complicado. Se vocês quiserem dar uma olhada nele, né? O ano passado não, acho que foi o ano retrasado, nem lembro mais, são uns 2 semestres atrás, semestre nosso confuso, eu não sei mais quando foi, mas uns 2 semestres atrás eu dei o curso de ótica para graduação em física, né? O pessoal faz física, tem um curso lá no final, acho que é no último período, que chama-se ótica, que é uma análise de ótica, de luz, né? Eu dei esse curso na aula passada, e aí eu fiz um cálculo, uma das aulas lá, e gastei a aula inteira para fazer esse cálculo, hein? O cálculo da intensidade da luz na tela. A luz na tela, em um fenômeno de difração. Se vocês quiserem ver o cálculo, pelo menos ter uma ideia do que está envolvido em fazer um fenômeno de difração, o que está envolvido em fazer esse cálculo, vocês podem olhar essa aula lá, está lá no YouTube. É a aula 17 do curso de ótica. Não lembro que semestre foi isso, não, mas o link da aula eu copiei ele aqui, ó. Está aqui na minha tela, esse aqui, ó. Tá? Se vocês tiverem curiosidade. Mas o resultado final, o que interessa para a gente, não. O resultado final é uma função bonitinha, é uma função assim, ó, a intensidade num ponto qualquer da tela, um ponto determinado por aquele ângulo θ, é o máximo de intensidade que eu posso ter, e zero, né? Vezes o seno de πa, A é a largura da fenda, né? θ é o ângulo que marca a posição na tela, dividido por lambda, tudo isso aqui dividido pelo argumento ali do seno, πa θ sobre lambda, tudo isso ao quadrado. Tá? Eu falei que é uma função, que é porque é uma função interessante, né? Uma função interessante. Deixa eu mostrar a cara dela para vocês. Não resisto a fazer isso, porque é uma função muito bonita. É isso aqui, ó. Deixa eu botar esse gráfico que vai caber aqui no cantinho, não precisa ser grande, não.
Isso aqui é o gráfico dessa função, tá? O beta aqui, ó, beta aqui é esse ângulo aqui, tá? Então, nessa figura aqui, beta, por definição, é πa θ sobre lambda, tá? É esse beta que ele coloca nessa figura aqui. Então, é uma função que tem um máximo central grande, né? Tem intensidade bem grande aqui, que é a intensidade máxima que eu posso ter, 0, né? Aí ele cai para 0, depois tem um máximo de intensidade, tem um ponto brilhante, mas muito menos brilhante que o central, né? E ela vai oscilando assim até cair para 0, muito, muito longe. Muito bem. Vamos partir, a aula já está ficando longa. Essa experiência é a mais longa para analisar a física dela, mas acabamos a análise, bom, análise básica, falta pouco aqui agora. Vamos analisar o experimento em si. Tá? Então, a parte experimental. Vou passar os dados para vocês. Experimento tem 3 partes. Né? Na primeira parte, a gente vai ver difração, aí a gente vê interferência, vai ser basicamente a mesma coisa. Né? E depois a gente vai ver uma coisa que vamos discutir a física ainda, mas que é rapidinho, só vamos falar o que é. Tá? Então, a primeira parte do experimento, a gente vai fazer a seguinte montagem. Não vou desenhar, não. Vamos olhar para o roteiro de novo? Vamos ver a figura 5 primeiro. Figura 5, depois a gente vai olhar a figura 6. Deixa eu botar o roteiro aqui na tela para a gente ver essas figuras aqui. Essa aqui é a 3, né? Eu vou saltar a 4, que é da última parte do experimento, mas depois a gente volta nela. A figura 5 é essa aqui, a montagem experimental. A montagem experimental é simples. A gente pega um laser, não é um laser de hélio neônio, ou, na verdade, lá a gente tem usado laser de estado sólido, mas é um laser vermelho. Fala laser de hélio neônio porque é um laser que usa um gás de hélio com um pouco de gás neônio misturado nele. E, ok, não interessa a física do laser. Ele gera um feixe de luz vermelho coerente, então eu não preciso da primeira fenda aqui na frente, que o feixe de luz de um laser já é coerente. Né? Na frente eu coloco uma lâmina, um pedaço de plástico no qual tem uma fenda ou 2 fendas, né? Eu vou mostrar a imagem dessa lâmina daqui a pouco, né? Vocês já devem ter visto aí no roteiro. E lá na frente, numa distância muito grande, eu coloco um anteparo, né? Que é a tela onde eu vou ver a figura de interferência ou difração. Em geral, quando eu estou dando essa aula presencial, a gente usa a própria parede. Eu ponho esse laser e essa lâmina em cima de uma mesa e uso como anteparo a parede lá do outro lado da sala, para ficar numa distância grande mesmo. Essa lâmina aqui, se a gente tiver uma imagem ampliada dela, ela é exatamente isso aqui. Ó. Então, é um plástico escuro, né? Um slide no escuro, no qual eu tenho uma fenda de largura A, aí do ladinho dela aqui eu tenho uma outra fenda com o dobro da largura dessa, tem uma fenda com o triplo da largura da primeira, né? Uma com quarta largura. Na segunda linha aqui eu tenho 2 fendas, cada uma delas com largura A, que é a mesma aqui de cima, a mesma a princípio. Né? E essas 2 fendas estão separadas por uma distância B, que deve ser o dobro da largura, espera-se que seja. Né? E aí a mesma coisa, eu tenho um conjunto de 2 fendas separadas por uma distância que é 3 vezes a largura delas, 4, uma aqui que ele não fala a distância, que é para a gente descobrir. Né? Tenho orifícios circulares, quadrados, 4 fendas, 8 fendas, 2 fendas circulares, blá, tem essas figuras todas aqui. O que a gente faz, então, é jogar o laser. Né? Primeiro, nós vamos jogar o laser nessa fenda A aqui. O que nós vamos ver na tela? Uma figura de difração. Tá? Então, a gente vê uma figura de difração, que é o que a gente analisou lá. Lembra o fenômeno de difração? Não vou desenhar essa montagem experimental nessa fenda, mas vou reproduzir a figura que eu fiz antes aqui. Deixa eu voltar para a minha tela aqui, para poder passar o dado para vocês. Então, a parte experimental, a gente vai jogar o laser numa fenda única, né? Vou chamar uma fenda. Vou chamar de fenda simples, não. Vou chamar de fenda única de largura A. E o objetivo do nosso experimento é determinar quanto que é a largura A
a partir da figura de difração que se forma. Então, a montagem experimental, resumida, é isso aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui a fenda de largura A, né? Os dois feixes de luz, um que sai lá da metade superior da fenda e vai bater na tela que está lá longe, o outro que sai da metade inferior vai bater na fenda lá longe. Essa distância D é grande, né? Então, aqui eu tenho uma distância D, que é muito maior do que A. Tá? O ponto na tela eu posso marcar por esse ângulo θ. Se a gente olhar lá na tela, o que eu vejo é uma figura assim, ó, com laser vermelho, ó, foto direta tirada de lá. Ó. Aqui na tela a gente vê um padrão assim, né? Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, é uma variação de claro, escuro. Né? O que eu vou fazer? À medida lá que vocês teriam feito, lá se tivesse lá presencialmente, deixa eu alinhar essa figura aqui, né? Porque no centro da tela, o centro da tela está aqui, né? O centro da tela eu devo ter um máximo. Né? Que é isso aqui. Esse ponto aqui, então, é o centro da tela. A medida que eu vou passar para vocês é a distância do mínimo, a distância desse primeiro mínimo aqui, m igual a 1, esse aqui é o m igual a 1. Né? A distância desse primeiro mínimo até o centro do padrão de interferência, eu vou chamar de dm1. Tá? Vou dar para vocês também a distância do segundo mínimo ao centro da tela. Estou desenhando isso aqui porque vocês precisam disso para entender a tabela de dados que eu vou dar para vocês. Tá? Eu vou dar para vocês a distância ao centro da tela, direto já. Tá? Na prática, a medida experimental que a gente faz, como sugere no roteiro, não é isso que a gente faz, não. Por quê? Porque achar o centro aqui, achar qual que é o ponto mais brilhante de todos, nesse máximo brilhante aqui, é complicado, você tem um erro muito grande. É mais fácil achar a posição de mínimos, né? Que é um ponto de escuro e é um ponto bem definido, não tem luz nenhuma, né, esse ponto escuro aqui. Então, o macete que a gente faz para medir essas distâncias com mais precisão, eu meço a distância desse mínimo até o mínimo simétrico do outro lado. Né? Essa distância do centro da tela, né, até o primeiro mínimo deve ser a mesma distância do centro da tela até esse primeiro mínimo aqui. Deve ser a mesma distância, dm1 também. Né? Então, se eu meço a distância de mínimo até o mínimo simétrico do outro lado, eu tenho 2 vezes dm1, eu divido por 2, acho dm1. Acho dm3 e acho dm2 e acho dm3 também. Então, vamos lá, as posições dos mínimos em relação ao centro da tela. Vou mostrar a tabela de dados. Posições dos mínimos de difração. Tá? É difração que a gente está analisando aqui. Né? E em relação ao centro da tela. Espero que caiba a tabela de dados aqui. Eu só vou dar a posição de 3 mínimos. E a mesma história de antes, tá? Não precisa copiar desesperadamente, não, que eu vou colocar no Moodle daqui a pouco. São isso aqui. Para fenda simples, fenda única, né? De largura A, eu tenho essas distâncias de mínimos aqui. Está em centímetros. O primeiro mínimo está 1,2, mais ou menos 0,1 centímetros do centro da tela. O segundo está 2,4, o terceiro está 3,5, todos eles a incerteza 0,1 centímetros. O dado aqui está em centímetros. Eu tenho a distância mínima, mas a condição que a gente tinha, né, para a posição dos mínimos é que A seno θ é um número inteiro de comprimento de onda. Eu preciso dar para vocês também qual que é o comprimento de onda do laser, né? Então, lá vai. Ó. Comprimento de onda do laser, vou colar ele aqui em cima. É um laser vermelho, 633 nanômetros. 633 nanômetros está um vermelho bem vivo. 633 mais ou menos 1 nanômetro. Tem certeza que está exagerado, é 632,8, mas não importa. 633 mais ou menos 1 nanômetro.
Bom, então eu tenho lambda, né, eu tenho m é igual a 1 para essa distância, igual a 2 para essa distância, igual a 3 para essa distância. Eu quero achar o A. Como é que eu acho o θ? Para achar o θ, para achar esse ângulo θ aqui, ó, não? Na verdade, eu preciso do seno de θ, não? O seno de θ, não estou mastigando tudo para vocês, não? O seno de θ é o quê? É a distância da posição de mínimo, o dm, né, até o centro da tela. Né? É o centro da tela. O centro da tela não está ali, não. O centro da tela está aqui, ó. Centro da tela. Isso aqui é o centro da tela. Então, a distância dm, dm1, dm2, dm3, né? Essa distância aqui. Essa aqui seria a distância dm2, né? Esse aqui é o ângulo θ, né? Que é esse mesmo ângulo θ aqui. Essa distância d grande, essa distância eu conheço. Quanto que é o seno θ? Ninguém vai falar nada. Vou deixar para vocês descobrir o seno θ. Não vou mastigar demais, não. Né? O seno θ depende dessa distância d grande e dessa distância dm1 aqui. Né? Geometria, trigonometria simples aí. Então, eu preciso dar para vocês também essa distância da fenda até o anteparo, né? A distância d grande, que é esse número aqui, ó, distância da fenda até o anteparo, 115 mais ou menos 2 centímetros. 1,15 mais ou menos 0,02 metros. Isso aqui é o D grande. Com o D grande e esses D pequeno aqui, né, vocês acham o ângulo θ1 para essa distância dm1, θ2 para a distância dm2, θ3 para a distância dm3. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, para cada um desses mínimos, vocês vão calcular qual que é a largura A. Então, a tarefa a fazer aí é calcular né, a largura da fenda para m igual a 1, 2 e 3, né? Eu tenho posição de 3 mínimos. Né? Então, encontrar aí, com esses 3, vocês vão encontrar 3 valores. Se forem iguais, ótimo. Se forem diferentes, nós vamos encontrar a média, o valor médio. O A médio, mais ou menos o delta A. Tá? Encontrar a largura da fenda. Segunda parte, experimenta fazer exatamente a mesma coisa para a fenda de largura 2A. Vamos determinar de novo, vou fazer tudo igual, né? Eu tenho mesmo experimento, só que agora, em vez de jogar o laser na fenda de largura A, eu vou jogar o laser na fenda de largura 2A, né? Medir a posição onde estão os mínimos do padrão de difração. Né? Com essa posição desses mínimos, eu acho o valor de A. Então, isso aqui são os dados para a fenda simples 2A, uma única fenda de largura, que a princípio é o dobro da anterior. Né? Vamos ver o que vocês vão achar aí. Né? Então, com esses valores aí, vocês têm que achar quanto que vale 2A médio. Né? Vocês vão achar 3 valores também, né? O valor A1, A2 e A3, 2A1, 2A2, 2A3, né? Achar isso aí com a incerteza correspondente. Acha o valor de A para cada um desses, tira a média, né? E daí você calcula a incerteza, né? Usando esses dados que estão aí. Muito bem. Terceira parte, falei que era 3 partes, mas vão ser 4 partes também. Mas a terceira parte, que é a interferência, a terceira parte é interferência numa fenda dupla. E é a fenda dupla que, nominalmente, ela tem a separação entre as duas fendas que é igual a 2 vezes aquele A. A gente achou antes. Tá? Então, agora, né, a gente vai achar, se eu der para vocês a posição dos mínimos, a gente mede do mesmo jeito. Né? A gente olha, joga, faz a mesma montagem experimental, joga o laser agora, não na fenda única, mas posiciono aquele anteparo ali onde tem as várias figuras, né? Posiciono ele de maneira que o laser bata nas duas fendas e a separação entre elas é muito menor do que o diâmetro do laser. Então, o laser bate nas duas fendas ao mesmo tempo. Tá? E essa fenda que a separação entre elas, essas duas fendas, né, cuja separação nominalmente é 2 vezes A. Coloca o laser lá,
olho lá na parede, na tela, lá longe, né, onde é que estão os mínimos do padrão de interferência, meço a distância desses mínimos até o centro, posições dos mínimos em relação ao centro da tela. Na prática, a gente faz, em relação ao centro da tela, na prática a gente faz do mesmo jeito que a gente fez antes, né? A gente mede a distância entre dois mínimos simétricos e divide por 2, porque é mais fácil achar a posição de um mínimo, né? Você acha com maior precisão a posição do mínimo do que a posição do centro da tela, né? Então, os dados medidos lá são esses aqui, ó, né? Isso são posições dos mínimos, tá? Posições dos mínimos. Só que agora é um fenômeno de interferência. Então, onde é que estão as posições dos mínimos? Os mínimos são dados por d seno θ é um número inteiro mais meio comprimento de onda. O comprimento de onda é o mesmo de antes, né? 633 mais ou menos 1 nanômetros. Acho que vocês sabem que é nanômetro. Não, 1 nanômetro, se não sabe, está lá na primeira aula. É 10 a menos 9 metros. Comprimento de onda da luz, né, da ordem de centenas de nanômetros, luz visível, né? Então, usando essa equação aqui, eu tenho lambda, eu tenho os valores das posições do mínimo m aqui, né? M igual a 0, não, 1 e 2. Tá? Então, o m vale 0, depois vale 1, depois vale 2. E aí a gente vai achar D. Bom, eu preciso de θ, mas θ é a mesma história lá, né? Tendo o D grande, que é o mesmo de antes, 115, mais ou menos, quanto que era? Vamos voltar atrás aqui para ver. Tá? O outro slide atrás. É 115 mais ou menos 2 centímetros, a distância do anteparo até a parede lá na nossa tela, né? 115 mais ou menos 2 centímetros. Um pouco mais de 1 metro. Vocês veem aqui, a nossa suposição é correta, né? Essa distância do mínimo até o centro aqui é 0,8, é da ordem de 1 centímetro. E isso aqui é da ordem de 115 centímetros, é mais de 100 vezes maior. Então, a suposição que a gente fez, né, de que D grande era muito maior que D pequeno, está válida, 100 vezes maior. Tá? Então, com esse D grande aqui, os Ds pequenos, a gente acha quanto que é o seno de θ, né? Então, vou deixar pelo menos isso para vocês fazerem. Tá? O experimento mesmo, né, é legal, assim, um parênteses aqui para chamar a atenção disso. Quando você faz isso, né, você joga o seu feixe de laser em 2 fendas, você não vai ter só interferência entre uma fenda e outra, não. Você tem interferência entre a luz que sai de uma fenda e a luz que sai da outra, mas você vai ter também difração em cada uma das 2 fendas. Então, o que você vê lá na tela, na verdade, é uma combinação entre difração de cada uma das fendas e de interferência. Como as 2 fendas são iguais, a princípio, o padrão de difração é o mesmo para as 2. Eles se superpõem um exatamente em cima do outro, né? Dentro da precisão lá, né? E superposto nesse padrão de difração, eu tenho o fenômeno de interferência. Então, na verdade, a gente vê uma coisa... deixa eu ver, vou mostrar para vocês um gráfico de como que varia a intensidade da luz na tela quando você tem os 2 fenômenos juntos. A gente tem que aproveitar essas aulas para aprender um pouco de física, né? Interferência e difração. Então, juntos, né? Uma fenda dupla, por exemplo, uma fenda dupla. Se eu fizer um gráfico da intensidade da luz na tela em função da posição na tela, esse gráfico dá uma coisa assim, ó. Então, você vê que eu tenho 2 variações de intensidade aqui. Eu posso separar essa figura. O que você vê na tela mesmo é a curva escura. Tá? Essa é uma curva escura que está variando isso aqui. Né? Então, essa curva escura aqui, isso aqui é a
essa modulação da intensidade é alta, baixa, essa aqui é a interferência. Interferência que provoca essa variação. E a difração em cada uma das duas telas provoca essa variação mais lenta aqui, né? Se vocês olharem as figuras que eu estou marcando em vermelho, né, comparar com a figura de difração só que a gente viu antes, é isso aí, né? Eu tenho um máximo central bem intenso, não? Aí a intensidade cai para zero, e aí depois ela sobe um pouquinho, cai, ela vai subir mais um pouquinho, cai. Esse ângulo beta aqui é aquele tal, ele depende do ângulo θ, né? Ele é π, largura da fenda, vezes o ângulo θ, que marca a posição na tela, dividido pelo comprimento de onda da luz. Tá? Esse fenômeno aqui, então, essa variação de intensidade que eu marquei em vermelho, é causada pela difração em cada uma das duas telas. Isso não entra na análise do experimento, não, né? Mas se a gente estivesse fazendo um experimento ao vivo, a gente veria isso aí. Última parte, né? Que é muito interessante também, que a gente é só uma verificação experimental do princípio chamado princípio de Babinet, que é um princípio interessante. Não vou demonstrar para vocês, que, de novo, a demonstração é complicada, não? Mas está lá no curso de ótica. Não anotei que aula que é essa, não, mas se vocês procurarem lá, vocês vão ver. O princípio de Babinet é um resultado interessante. Ele me diz o seguinte: o padrão de difração de obstáculos complementares são iguais. Deixa eu traduzir isso em palavras. Deixa eu traduzir isso aqui. Eu quero dizer o seguinte: se eu tiver um buraco no anteparo escuro, tá? Eu vejo um determinado padrão de difração. Se ao invés de ter um buraco no anteparo escuro, eu tiver um ponto escuro que é igual àquele buraco, né, no anteparo transparente, se tiver só um ponto escuro, então, o padrão de difração que eu vejo é igual. Acho melhor ver de novo a figura do roteiro, né, que é aquela figura que a gente saltou, a figura 4, que está aqui em cima, né? Aí fica claro o que são obstáculos complementares. Ok, isso aqui são obstáculos complementares. Aqui em cima, na parte de cima da figura, eu tenho uma coisa escura, um pedaço de papelão, no qual eu cortei uma estrelinha. Então, tem um buraco em forma de estrela. Isso aqui representa a luz vindo, passando por essa estrela, vai produzir aqui atrás, né, nesse ponto P aqui, vai ter um padrão de difração. O padrão de difração que eu vejo aqui, né, nesse buraco, causado por esse buraco em forma de estrela, é o mesmo padrão de difração que eu vou ver se eu pegar o pedaço de papelão que eu cortei aqui de cima e colocar ele na frente da luz. Tá? Então, esses dois obstáculos são complementares. O buraco em forma de estrela é complementar à estrela que eu cortei ali de cima. Se eu jogar a luz nisso aqui, eu vejo um padrão de difração que é igual ao padrão de difração que eu vejo quando eu jogo a luz naquele obstáculo lá de cima. Um outro exemplo de obstáculos complementares, né, seria uma fenda dupla, que é o que é o que eu analiso lá no curso de ótica. Deixa eu desenhar ele aqui. Mostrar um outro exemplo aqui que eu posso colocar minha própria figura, né? Obstáculos complementares. A gente viu aquele exemplo lá, de um obstáculo em forma de estrela. Deixa eu mostrar um outro aqui que é mais simples, que é a fenda dupla, que é o complementar da fenda dupla. Isso aqui, né? Isso aqui é uma fenda dupla. Tem uma região escura, né? Um pedaço de papelão, no qual eu cortei dois buracos retangulares. Né? Aí eu pego esses dois buracos retangulares que eu cortei daqui, né? Colo eles num pedaço de vidro bem fininho. Né? Isso aqui é um obstáculo para a luz complementar a esse obstáculo aqui de baixo. Esses dois obstáculos produzem o mesmo padrão de difração. Obstáculos complementares produzem na tela o mesmo padrão de difração. Ok, a gente vai usar isso daí para medir o diâmetro de um fio de cabelo, que é legal nessa parte da experiência. O que eu faço? Né? Ao invés de jogar o laser agora num buraquinho, numa fenda, eu arranco um fio de cabelo, né? Penduro ele na frente do laser, esticadinho na frente do laser, e olho a imagem que
que aparece lá na tela, na minha parede lá, né? A gente vê um padrão de difração. Então, a gente vê um padrão de difração que é igual ao padrão de difração de uma fenda simples. Então, um fio de cabelo, né, que é o complementar de uma fenda com a mesma largura do diâmetro do fio de cabelo, produz padrão de difração que é um padrão de difração de uma fenda única, né? De uma única fenda. Aí, o que eu faço? Eu jogo o laser nesse fio de cabelo, olho para o padrão de difração, meço as distâncias dos mínimos e determino o diâmetro daquele fio de cabelo, como se eu estivesse determinando a largura da fenda, né? Então, o que a gente faz nessa última parte do experimento, vocês vão determinar o diâmetro de um fio de cabelo. Quando a gente está fazendo esse experimento presencial, é legal que cada um pode medir o diâmetro do seu próprio fio de cabelo, né? Aqui não, vocês vão determinar o diâmetro de um fio de cabelo de alguém que eu não sei quem que é. Eu perdi os dados desse experimento que eu fiz com o meu cabelo, também não quero contar para ninguém qual que é o diâmetro do meu fio de cabelo, então eu peguei os dados de outra pessoa aqui. Então, eu vou determinar um diâmetro de fio de cabelo. Então, o experimento é o mesmo da fenda única, tá? Então, mesmo procedimento de difração, que é a parte 1, né, desse experimento de hoje, difração de fenda única. Vou passar para vocês, então, as distâncias dos mínimos, né, do mínimo do padrão de difração, distâncias dos mínimos ao centro da tela. Tá? Não é a distância entre dois mínimos consecutivos. Não. Os mínimos de difração ao centro da tela. E aí, com essas posições desses mínimos, sabendo a distância da tela até o fio de cabelo, vocês determinam o ângulo θ. Não? As distâncias desses mínimos são essas aqui. Então, essas aqui são as distâncias dos mínimos até o centro da tela. Não? Eu sei que D grande é o mesmo de antes, 115 mais ou menos 2 centímetros. Cuidado que as dimensões estão em centímetros, né? O laser é o mesmo comprimento de onda, 633 mais ou menos 1 nanômetro. O que mais você precisa? Nada, né? Isso aqui é a distância para o mínimo m igual a 1, m igual a 2 e m igual a 3. Tendo o D grande e essas distâncias, vocês calculam a posição de cada ângulo θ. Com esse ângulo θ e o comprimento de onda do laser, vocês sabem achar o diâmetro do fio de cabelo. E acabou. Tá? Esse é o experimento de hoje. Ok, gente? Ficou alguma dúvida? Não, professor, tranquilo pela minha parte. Beleza, a aula esticou um pouquinho mais que eu queria, né? Mas tinha muita física aí para ver nessa aula. Espero que esteja tranquilo. Bom, qualquer dúvida, vocês podem me contactar, manda um e-mail, manda uma mensagem no Moodle, tá? Respondo assim que vir, não? Sem atrasar muito. Tá? No mais, bom trabalho aí para vocês e a gente encontra de novo na próxima quinta para o último experimento. Até mais, gente. Bom final de tarde para vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Bom final de semana para você. Para vocês também, gente. Tchau.